E o tema da live hoje é o perigo oculto por trás do preço social. Esse é um sabotador, mas fica tranquilo, fica tranquila que eu vou explicar hoje tudo isso sobre preço social. Por que é um perigo? Qual é o perigo? O que acontece quando a gente coloca isso como prática no modelo de negócio errado? Hoje eu vou falar desse sabotador que eu vejo que está sendo muito comum e é um perigo para a profissão, para a nossa carreira profissional. Bom, primeiro, então, vamos entender. Eu gosto de alinhar os conceitos, construir um raciocínio, explicar as coisas direitinho. Então, primeiro, vamos entender por que o preço social, ele é um sabotador. Por que o preço social é um sabotador? Primeiro, quando você fundamenta o seu modelo de negócio, tendo como base o preço social, se ele está dentro de um modelo de negócio, que é o atendimento psicológico, você quer viver da psicologia clínica, ele pode ser um grande risco para a sua carreira. Por quê? Eu vejo que tem muitos colegas que adotam essa prática e muitas vezes por terem possuir crenças de que se não fizer assim, não vai dar certo. Eu vou falar sobre essas ideias, sobre essas crenças também, mas eu vejo que muitos colegas colocam esse modelo em prática por copiar modelos. Então, tá vendo lá a pessoa fazendo preço social, pensa, vou fazer também, porque é isso. E aqui mora um grande perigo para a sua carreira. As pessoas que usam o preço como diferencial não conseguem crescer. É um perigo, é um risco. Ao contrário, correm risco de depender de outra fonte de renda, às vezes trabalhar em outra profissão, às vezes ter aí, atuar numa área que não gostaria, às vezes depender financeiramente de uma outra pessoa, às vezes a pessoa desiste da profissão por qualquer outra oferta que pareça financeiramente viável e mais rentável e mais promissora. Então, quando você coloca o seu diferencial de mercado competitivo com base no preço, você já está colocando a sua carreira profissional em risco. Cuidado com isso. Estou falando aqui com muito carinho na nossa live hoje, que ter como diferencial de mercado o preço é a mesma coisa que colocar a sua carreira em risco. Antes de aprofundar nesse raciocínio do preço social, eu quero alinhar o conceito de clínica social, porque muitas pessoas confundem o preço social com a clínica social. Clínica social é um modelo de atendimento que visa oferecer o atendimento de qualidade a um preço acessível para pessoas que não conseguem arcar com tratamento particular. Então, a clínica social é importante, por isso que existe instituições que oferecem esse serviço, por isso que as faculdades oferecem esse serviço gratuito, às vezes, outras cobram um valor simbólico. Por quê? Porque muitas pessoas, de fato, não conseguem arcar financeiramente com um atendimento de psicologia, atendimento psicológico. Então, a clínica social, gravem isso, é diferente do preço social. Preço social é o resultado da clínica social para tornar um atendimento para pessoas que não têm condições financeiras de ter acesso ao atendimento psicológico, certo? Então, só quero alinhar isso aqui porque preço social é diferente da clínica social, certo? Faz sentido isso para vocês? Entenderam essa mensagem? Coloca aí nos comentários se faz sentido, porque existe diferença, tá? Bom, então, algumas pessoas, de fato, não conseguem arcar com serviço psicológico, ok? E aí eu vejo muitos colegas, para se manter financeiramente, colocando um preço social abaixo do mercado, para ter aí pacientes e ter a renda, ter o seu faturamento. Como é que a gente supera, como é que a gente sai desse mecanismo aí que ancora os psicólogos que fazem essa prática como regra? Como é que a gente supera? Qual passo que a gente tem que dar? Bom, primeiro, entender que a clínica, a psicologia clínica, o seu atendimento clínico com o seu paciente é um negócio. É um negócio. Quando você monta o seu consultório,
quando você subloca uma sala, quando você faz a sua inscrição no conselho, você está iniciando um negócio, como se fosse uma empresa. Ainda que você não tenha o CNPJ, você tem que entender que o atendimento psicológico dentro do modelo de clínica, de atendimento clínico, é um negócio. E entender isso é o primeiro passo para ter uma carreira sustentável. Anotem isso. Entender a psicologia clínica como um negócio é o primeiro passo para ter uma carreira sustentável. Bom, quando eu comecei, vou contar um pouquinho da minha história para vocês, só um pedacinho, pequenininho, bem pequenininho. Quando eu comecei, eu cheguei, já compartilhei isso em outras lives, a entender que não existia outra forma de começar a carreira se não fosse fazendo um preço social. Eu entendi que a única forma de começar, na ocasião, era fazendo preço social, preço de convênio, pacote, coisas assim, descontos. E é interessante que, quando eu comecei a atender, eu recebia de algumas pessoas próximas, alguns pedidos de desconto, assim, tipo, ai, amiga, você pode atender? Ai, amiga, você pode atender tal pessoa e fazer um desconto? Aí, eu me via impelida a fazer o preço social, porque eu entendia que a psicologia era um serviço de ajuda, e eu me sentia na obrigação, no dever de prestar esse serviço a qualquer preço, a qualquer custo. E aí, eu falava, posso, tal, arranjava um horário, marcava, combinava o preço, combinava tudo direitinho, com a intenção de ajudar a pessoa. Por quê? Porque eu me sentia na obrigação, me sentia quase que culpada por não fazer esse atendimento. E aí, eu comecei a observar alguns padrões. E não só padrões no meu atendimento. Eu comecei a perceber que eu estava sacrificando a minha carreira. Porque se eu não ganhava adequadamente, eu não estava conseguindo investir, fazer curso, comprar livro, eu não estava conseguindo crescer. E paralelo a isso, eu me via abrindo mão de várias coisas e muitas vezes o paciente que eu estava atendendo, enquanto eu estava abrindo mão de fazer curso, de investir na minha carreira, de sacrificar o horário, de adequar o horário, de ter aquele compromisso, eu comecei a perceber que enquanto eu me sacrificava, vou falar aqui na minha memória de uma paciente específica, enquanto eu me sacrificava, enquanto eu colocava minha carreira em risco, eu estava ali com uma paciente que estava com a unha impecável, que estava com o cabelo pintado, e bem pintado, tava com unha de porcelana, tava com unha de vidro, tava com o cabelo com uma cor diferente cada sessão, tava indo para festa, tava fazendo churrasco. Então, enquanto eu estava me sacrificando, eu estava me sacrificando para uma pessoa que não estava priorizando o atendimento psicológico. Não faltava dinheiro, faltava prioridade. Muitas vezes, paciente faltava, não se comprometia, me avisava de última hora, às vezes interrompia, parava o acompanhamento, sem nem falar obrigada. E eu fiquei me questionando sobre isso. Falei, por que eu estou me submetendo a isso? Por que eu estou me submetendo a isso? E esse é um dos motivos, né, que enquanto eu estou me sacrificando, muitas vezes a outra pessoa não está valorizando o processo, e outro motivo é que isso estava colocando a minha saúde financeira em risco, a minha carreira em risco, porque eu estava impossibilitada de me tornar uma profissional melhor. Então, o preço social, ele não pode ser o seu diferencial de mercado. Anotem isso, coloquem aqui nos comentários. O preço social não pode ser o seu diferencial de mercado, porque na primeira oportunidade, o seu paciente, ele vai trocar de psicólogo, ou ele vai abandonar o processo, e você está lhe sacrificando por uma pessoa que não valoriza o seu trabalho. Então, cuidado. Eu tenho uma aluna que estava na mentoria comigo, e ela acreditava que se não fizesse preço social, ou que se ela aumentasse o valor da sessão, ela perderia os seus pacientes.
Então, ela acreditava, ela compartilhou isso comigo na mentoria, que se ela aumentasse o preço, se ajustasse o valor, ela não conseguiria ter atendimentos. Qual é o resultado dessa mentalidade, desse pensamento? Um aperto financeiro constante. A pessoa está sempre ali apertada financeiramente, sempre no limite, ou sempre dependendo de uma outra situação, de uma outra renda, de uma outra fonte de ajuda. E aí essa minha aluna estava com dificuldade para crescer profissionalmente. E aí, orientando, explicando tudo isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, fazendo uma orientação individualizada ali com ela, nós chegamos ao CMS. O que é CMS? Custo mínimo da sessão. O que é isso? Menos do que isso, ela vai ter prejuízo. Ela está colocando a carreira em risco. Só que muitos colegas não sabem nem que tem como calcular o preço. Muitos colegas colocam o preço do serviço por achismo ou por modelos. Ah, quanto que é? Aí vai lá e coloca um preço. Mas existe um custo mínimo do seu atendimento que, menos do que isso, é prejuízo. No limite, é você também correr risco, tá? No limite. Então, você tem que colocar um pouco acima desse custo mínimo, mas sabendo que esse limite é igual a prejuízo financeiro. E aí, conversando com ela na mentoria, ajustamos o valor, fizemos o planejamento ali individualizado, ajustamos o valor que ela conseguiria viver da psicologia e ter uma retirada e ter renda e tal. Fizemos ali o ajuste, um valor que foi definido, planejado, para que fosse financeiramente viável. E aí, vamos para a segunda parte, que é a parte mais difícil para quem acredita nisso, para quem tem essa mentalidade, que é colocar isso para os pacientes. Então, ajustamos o valor, que não era mais o preço social, era o valor que ia sustentar o negócio dela, e aí ela começou a fazer gradativamente o ajuste dos pacientes que ela já tinha e a receber os pacientes novos, com já o valor que vai manter ela financeiramente. Só na última semana, já são 5 pacientes novos que ela já está atendendo por um valor justo de atendimento. E os pacientes que ela estava com medo de perder, por ajustar o valor, os pacientes que ela estava com medo de perder, todos eles permaneceram no processo terapêutico com ela. Porque, apesar dela praticar o preço social não é o diferencial dela de mercado, e sim a qualidade do serviço que ela entrega é o diferencial. Então, hoje ela está muito mais confiante e se sente muito mais valorizada profissionalmente. Uma outra aluna também praticava o preço social. E aí, pasmem vocês. Conversando com ela praticava o preço social porque na faculdade os professores falavam que uma pessoa recém-formada tinha que cobrar entre 30 e 40 reais por sessão. Bom, primeiro que nada contra o professor, já fui professora universitária, nada contra isso, mas cuidado com os conselhos que vocês compram como verdade. Por quê? O professor, ele já tem primeiro uma fonte de renda que é de dar aula. Então, ele não depende só exclusivamente dos atendimentos psicológicos. E quando você coloca um valor de 30, 40 reais para começar a atender, você está desvalorizando e impossibilitando o seu crescimento profissional. Então, quando essa minha aluna me disse isso, eu falei, não, pera, não precisa ser assim, não tem que ser assim, e isso vai te impossibilitar de crescer. Então, mesmo sendo recém-formada, ela está já colocando um preço baseado no custo mínimo da sessão dela, do atendimento dela, que vai fazer com que ela tenha a renda que ela deseja ter, de acordo com a realidade dela, e agora ela já está vivendo da psicologia. Ela não precisou seguir esse conselho de sessão de 30, 40 reais. Então, para quem está começando a carreira, começar a carreira utilizando o diferencial de preço, vai te impossibilitar de crescer. Cuidado. Bom, quando eu falo isso dos meus alunos, todos esses alunos, quase todos, dificilmente um colega não tem essa dificuldade, que é a dificuldade de falar o preço,
de negociar o preço e de recusar um atendimento ruim. Então, eu vejo que muitos colegas têm essa dificuldade a sensação que dá de que está perdendo o paciente. Só que, na verdade, você não está perdendo o paciente, você está filtrando os seus atendimentos para atendimentos que sejam bons para te manter financeiramente, para manter o seu negócio financeiramente, que vai permitir que você cresça, e não tem nada errado em crescer. Nós precisamos crescer para aumentar o nosso potencial de ajuda. A gente acha que às vezes a gente está ajudando cobrando um valor mais barato, quando na verdade você está minando a própria carreira. Bom, como calcular o preço mínimo da sessão? Alguém perguntou aqui. E como explicar o valor justo para o paciente quando ele questiona? Bom, primeiro que a gente não precisa dar muita explicação. Vamos imaginar que você vai a um médico. A gente não chega lá no médico e fala assim, mas por que você cobra esse valor? A gente avalia, posso ou não posso? Se eu não posso, eu vou procurar uma forma de atendimento. Então, a gente não precisa dar muita explicação para o nosso paciente. Se você não pode, não pode. Agora, se você quer ainda assim dar um argumento, fala, olha, eu não posso cobrar menos do que esse valor. Por quê? Porque é o seu limite. Então, quando você planeja, você fala, menos do que isso fica inviável para mim. E aí a gente tem que lidar com essa sensação de que está perdendo, mas está perdendo uma coisa que não é boa para você. E perder uma coisa que não é boa para você é livramento. É livramento. Então, desapega de atendimento ruim, que o atendimento bom, se você tiver a estratégia certa, ele vai chegar e vai manter a sua carreira estável. Então, espero ter respondido a pergunta. E eu sei que quando eu compartilho essas coisas, de repente vem vários pensamentos, ideias, crenças, né? Crenças que dificultam colocar um valor justo. E aqui, como eu estou falando do preço social, eu sei que muitos colegas colocam o preço social porque tem a dificuldade de saber qual seria o preço certo. Por quê? Porque não tem um referencial. E quando eu falo isso, vem aquela vozinha para colocar, às vezes, dúvida, para gerar insegurança. E eu sei que quando eu falo isso, você não precisa colocar um preço social, você não precisa receber 30, 40 reais, você não precisa fazer isso para viver da psicologia. Aliás, isso vai fazer com que você não viva da psicologia. Eu sei que vem aquela vozinha. E aquela vozinha diz mais ou menos assim: Aline, mas todo mundo faz assim. Todo mundo faz assim. Quando você for copiar o modelo, observa se esse modelo que você está copiando é um modelo que vive bem da psicologia. Se está com a agenda estável, se está vivendo bem. Porque existe um negócio que chama efeito manada. É quase que instintivo, é de sobrevivência esse mecanismo. Se tem lá um bando de animal e de repente um dispara a correr, todos os outros vão correr. Eles nem para pensar, né, o que está acontecendo. Vai lá e copia e segue o fluxo. Só que muitos colegas fazem isso e acabam reproduzindo modelos ruins. Modelos ruins. Então, antes de copiar um modelo, verifica se essa pessoa, se ela mais reclama da profissão, do que tem bons resultados. Observa se a agenda dela está estável, porque normalmente quem faz um preço social, às vezes não consegue viver da psicologia, às vezes não tem uma agenda boa, não tem um bom fluxo de agenda. Observa se essa pessoa que você está copiando tem a vida que você gostaria de viver. Se ela tem os resultados que você gostaria de ter. Porque se a resposta for, não, essa pessoa não tem, eu preciso te falar, você está copiando o modelo errado. Um modelo que não vai fazer você viver da psicologia. Então, essa ideia de que, todo mundo faz assim, cuidado, porque tem muito profissional insatisfeito, tem muito profissional desistindo da profissão, tem muito colega trabalhando em outra profissão, em outra área, porque não consegue se manter, não consegue manter a própria carreira. Outra ideia que vem quando a gente fala em não fazer o preço social é, mas Aline, eu não vou ter pacientes. E aí eu te pergunto, você quer pacientes que não valorizam o seu trabalho? Vou te perguntar de novo. Você quer pacientes que não valorizam o seu trabalho? Eu não quero. Eu não quero. Porque eu sei o quanto me custa e o quanto me custou ser uma boa profissional. Então, um paciente que não valoriza o meu trabalho é um paciente que eu não quero atender.
E eu descobri que eu tenho esse direito de não querer realizar alguns atendimentos. Você também pode recusar atendimentos ruins. Outro ponto, outra crença. Algumas pessoas falam assim, Aline, mas as pessoas não têm dinheiro. Será? Será que não tem? Será que isso não é uma projeção sua? Será que a falta de dinheiro não está, às vezes, em você? Ou na sua insegurança? Falando isso com muito carinho, com muito amor. Então, nós precisamos constantemente examinar as nossas crenças. Nós precisamos constantemente examinar, olhar para dentro da gente e ver se aquilo é um fato, é realidade ou é uma projeção nossa. Então, cuidado. Cuidado com as crenças que você acredita, cuidado com os modelos que você segue, cuidado com o efeito manada. Antes de copiar o modelo, verifica se esse é um modelo que você admira, que você confia, que você sabe a procedência disso. Bom, existe um jeito que eu vejo que atrapalha muito mais do que ajuda. Primeiro, colegas que usam o preço como diferencial do mercado. Então, já falei um pouquinho sobre isso. E por que que isso é um problema? E por que que isso é um grande perigo? Eu vou explicar agora para vocês qual que é o perigo oculto do preço social. Se você utiliza o preço como diferencial de mercado, isso é um jeito muito errado de conduzir sua carreira. Primeiro, porque o conselho reprova essa prática. Simples assim. E segundo, porque desconfigura o valor real do nosso serviço, do nosso trabalho. Então, volto aqui. Primeiro, o conselho reprova essa prática. Segundo, desconfigura o valor real do nosso trabalho. Bom, vou contar outra historinha para vocês sobre essa desconfiguração do valor real. Eu moro em Brasília, tá? Eu moro em Brasília. E aqui em Brasília, há um tempo atrás, é uma história interessante. Há um tempo atrás, surgiram vendedores de ovos que montavam barraquinha cheia de cartela de ovos no meio da rua. Na cidade de vocês tem isso? Imagina ali uma tenda, e aí tem um cara que monta ali a barraquinha e enche de bandejas, de cartelas de ovos, de 30 ovos, né? Virou febre uma ocasião. Quase toda a esquina tinha lá um vendedor de ovos. E aí ele vendia a cartela de ovos com 30 ovos no valor de R$ 9,99, traduzindo R$ 10, né? E muitas vezes, eu comprei cartelas de ovos pela praticidade. Eu não tinha que estacionar, não tinha que pegar fila, não tinha que entrar no mercado. Então, muitas vezes eu estava pensando, não, vendedor de ovo, vou comprar ovo aqui. E aí, pela praticidade, eu acabava comprando ali o ovo e estava tudo bem, R$ 9,99, ok, 30 ovos, puxa, barato. Eu construí na minha cabeça uma percepção de valor. Eu construí na minha cabeça uma percepção de valor. De que a cartela de ovos custava R$ 9,99. Eu construí essa percepção de valor. Então, estava ali o ovo branco, aquela bandeja cheia de ovos, 30 ovos, R$ 9,99. Saía, comprava feliz da vida. E aí, agora com pandemia, com algumas restrições e tal, eu tenho feito muita compra pelo aplicativo do mercado. Eu vou lá, entro, faço a lista e tal, entrego aqui em casa. E aí eu fui fazer compra pelo aplicativo do mercado, e aí uma cartela de ovos com os mesmos 30 ovos estava custando R$ 21,90. R$21. Vocês devem estar pensando, Aline, o que você está falando de ovo? Ovo, estou falando de preço social, vamos lá. Faz sentido isso. E aí eu entrei no aplicativo, fiz lá o pedido, estava lá a cartela de ovos, 30 ovos, ovinhos branquinhos, estava lá R$ 21,90. No primeiro momento eu achei caro. Bom, aí o que acontece? O cara que separa a lista de compra no mercado, ele mandou lá um WhatsApp falando, não tem esse produto específico. Posso te vender esse aqui? Aí me mandou lá uma foto, uma outra cartela lá de ovos, que estava R$ 24,90, mais caro ainda. Então, se eu já achei caro,
Eu achei mais caro ainda, mas estava lá o ovo, falei, tô precisando, tô querendo, enfim, né, vamos comprar o ovo. E aí, achei caro, porque na minha percepção de valor, o valor correto era R$ 9,99, e isso me chamou a atenção sobre percepção de valor. Porque, numa determinada ocasião, eu comprei ovos por R$ 9,99, e porque, numa outra ocasião, eu comprei ovos por R$ 24,90. Isso me gerou reflexão, fui pensar sobre isso. Bom, primeira pergunta que eu me fiz, qual é o preço correto? Qual é o preço correto? No mercado, que gera emprego, que contrata funcionários, que emite a nota fiscal, que tem procedência da granja, que tem um custo, que tem validade, que tem responsabilidades. Eu fiquei pensando, ou será que o preço correto é lá do vendedor de rua, que não estou aqui julgando se ele faz certo ou errado, ou do vendedor de ruas que não gera emprego, ele está fazendo aquilo para a sobrevivência dele, está tudo bem com isso, é a forma que ele encontrou, ótimo para ele. Ou será que a forma correta, o preço correto é lá do vendedor de rua que não está gerando emprego, que não está informando a validade nem a procedência daqueles ovos? Qual é o valor correto? Do mercado ou do vendedor de rua? Eu percebi com essa reflexão que a minha percepção de valor estava errada. Não sei qual é o preço certo, não sei se é do vendedor, não sei se é do mercado, eu sei que tem diferença na postura, diferença na procedência, diferente nas responsabilidades. E eu percebi que a minha percepção de valor estava errada. Faz sentido isso para vocês? Muitas vezes, a nossa percepção de valor pode estar errada. Quando nós temos muitos profissionais praticando esse valor social, sem ser um modelo de clínica social, e sim como vendedor de ovos, fazendo aquilo para garantir a sua própria sobrevivência, subsistência, quando a gente tem isso, esses profissionais, esses psicólogos, estão criando uma percepção errada do valor do trabalho de um psicólogo. Então, quem faz o preço social como diferencial de mercado ou como sobrevivência, está criando uma percepção de valor distorcida, que compromete o próprio negócio e que compromete a percepção das outras pessoas, dos pacientes, e que confunde os outros colegas. Então, eu contei essa história, essa comparação, ilustrando aqui com um negócio que me chamou, me gerou curiosidade, me fez refletir, que muitas vezes a nossa percepção de valor, ela está errada. E profissionalmente, quem coloca o preço social, muitas vezes está distorcendo e criando uma percepção de valor errada e trazendo confusão para a cabeça dos possíveis pacientes, gerando confusão para os colegas. Faz sentido? Bom, Aline, e agora? O que eu faço? Porque eu estou refém do preço social. Aline, o que eu faço? Que eu não sei fazer de outro jeito, eu não tenho modelo. Para você que quer superar isso e crescer profissionalmente, você precisa aplicar um modelo de negócio que vai te levar para uma carreira promissora, que vai te levar para uma carreira, para um negócio sustentável. Você precisa internalizar isso. Segundo ponto, você precisa desapegar de atendimentos ruins. Desapega. Se o atendimento é ruim, se a pessoa não quer pagar pelo valor da sua sessão, esse é um atendimento ruim. A pessoa não valoriza o seu trabalho. Observa se você está sacrificando. Observa se você está sacrificando a sua carreira, a sua vida, para ajudar uma pessoa que não está comprometida com o próprio processo de ajuda. Nós, psicólogos, temos uma missão de ajudar, mas precisamos entender que a psicologia é um negócio. Quando você tiver estrutura financeira,
estrutura de atendimento, quando você estiver podendo fazer filantropia, alguém colocou aqui, aí você faz filantropia, faz aí a clínica social, separa determinado número de atendimentos para isso, você se organiza, planeja. Agora, o diferencial não pode ser preço. Outro ponto, você precisa ter estratégias que te faça crescer. E não um conjunto de atitudes que vão te levar aí para uma qualidade de vida ruim. Você precisa de estratégias que te conduza para o crescimento profissional. E não que mine a sua energia e não que vá contra ao seu crescimento. Certo? E agora eu vou dar alguns passos aqui, algumas dicas aqui para vocês colocarem em prática isso. Então vamos lá. Primeiro, examinar as suas crenças. Se você acredita que as pessoas não têm dinheiro, se você não acredita que você pode cobrar um valor justo, você está me dizendo que você não acredita que é possível viver da psicologia. Cuidado. Se você acha que não vai ter paciente, é porque sua estratégia de divulgação está errada. Se você acha que não tem como fazer, que os pacientes não vão pagar pelo seu serviço, essa é uma crença distorcida. Cuidado. Segundo passo, segunda dica, você precisa verificar se o valor que você está cobrando te atende financeiramente. Porque se a resposta for não, você precisa com urgência ajustar o seu valor. Se você tem pacientes, eu recomendo que você não faça isso de forma abrupta, que você faça pequenos reajustes, para que seu paciente também não seja surpreendido com a sua mudança. E os novos pacientes, você começa a atender por um valor que vai te atender financeiramente. Você precisa também definir o seu custo mínimo por sessão. Menos do que isso, prejuízo. Mais do que isso, estabilidade financeira, crescimento. Para isso, você vai ter que desapegar de atendimentos ruins. Coloca aí, desapegar de atendimentos ruins. Quinto passo, quinta dica, você precisa buscar o diferencial da qualidade e não do preço e da quantidade. Isso não se sustenta por muito tempo. Na primeira oportunidade, o paciente que está com você só por critério preço vai te trocar, vai te deixar para trás. Cuidado com isso. O seu diferencial precisa ser qualidade, a qualidade do seu serviço. E ainda assim, se você quiser fazer o preço social, por algum motivo excepcional, que esse motivo seja a exceção e não a regra, e para quem realmente precisa. Então, cuidado, que quando o grande perigo, o perigo oculto por trás do preço social, é que o preço social, quando não está dentro de um modelo da clínica social, ele faz com que você não viva da psicologia e cria uma percepção de valor distorcida do trabalho de um psicólogo.